Olá, eu sou a Camila Badi e estou aqui para contar um pouquinho da minha história de conversão do protestantismo ao catolicismo. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje, 16 de março, eu e meu marido completamos 4 anos de casados, 4 anos de casamento religioso, 4 anos que nós recebemos esse sacramento na Igreja Católica, embora já fôssemos casados desde 2005, né? Então nós estamos aí a caminho de 13 anos de vida juntos já. Anteriormente nós éramos casados apenas no civil, né? E 4 anos atrás então nós celebramos esse sacramento do casamento, do matrimônio. Já há algum tempo algumas pessoas têm pedido que eu contasse essa história e eu vou tentar fazê-la de uma forma mais resumida, porque não teria como dar conta de todos os elementos que participaram dessa mudança, né? Mas os principais eu quero tentar pensar e compartilhar com vocês, porque normalmente se ouve muito falar de católicos que se tornam protestantes e ainda são poucos os casos, embora recentemente eles tenham aumentado, né? Esse número tem aumentado, de protestantes que se tornam católicos. Como então eu já dei a entender, eu não me converti ao catolicismo vindo de nenhuma religião ou vindo do ateísmo, né? Eu já era protestante desde os 19 anos e meu marido já era pastor ordenado, né? Nós já tínhamos alguma experiência na vida em comunidade, em diferentes denominações, né? Nós passamos pela igreja presbiteriana, passamos pela igreja luterana, pela anglicana, embora eu tenha me convertido originalmente numa igreja neopentecostal, das mais doidas que se possa imaginar. Foi lá que o Espírito Santo me alcançou, né? E onde eu nasci de novo realmente. Mas então, voltando agora a essa ida do protestantismo, né, ao catolicismo. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, talvez mais, eu não lembro exatamente a data, nós começamos a estudar, eu e meu marido, com o professor Olavo de Carvalho, inicialmente lendo alguns livros. O primeiro livro que eu li dele foi O Jardim das Aflições, depois O Imbecil Coletivo. E aos poucos fomos nos aproximando e entramos para o COF, que é o curso online de filosofia. E seria injusto não mencioná-lo aqui nesse testemunho, né? Porque ele foi a primeira pessoa, assim, que na posição que ocupa de professor, de filósofo, de mestre realmente de muitos, né? A primeira pessoa que eu conheci viva que dava um testemunho assim de catolicismo, de vida cristã dentro da Igreja Católica, totalmente diferente do que até então eu imaginava, né? E o fato dele começar, por exemplo, o Stroll Speaks, que era um programa de rádio online que ele tinha, fazendo uma oração, invocando a Santíssima Virgem e o Santo Padre Pio, aquilo sempre foi algo assim um pouco curioso e um pouco desconcertante para mim, né? Mas respeitando, mas não indo muito adiante, né? Mas lá pelas tantas, nesse mesmo universo assim de alunos, né, nós descobrimos então o Padre Paulo Ricardo, e eu particularmente me interessei pelo curso dele sobre terapia das doenças espirituais. E esse curso virou um livro, que, se eu não me engano, foi a Canção Nova que publicou, então quem tiver interesse também pode ir atrás para conferir, né? E esse livro, esse curso, que primeiramente eu assisti o curso e depois eu li o livro, foi muito impactante, né? Ali eu tive contato pela primeira vez na vida com os Santos Padres. Eu não imaginava que houvesse esse patrimônio, né, esse tipo de riqueza na história do cristianismo, né, porque como protestante a história que me interessava infelizmente era de 500 anos, né, o máximo assim que eventualmente fazia parte do meu horizonte era alguma coisa de Santo Agostinho
e ainda assim de uma maneira muito preconceituosa, com muitas reservas, né? Então, assisti aquele curso que começou assim mais por curiosidade, né, do que por um interesse assim de conversão, de mudança pessoal, realmente, né, foi muito impactante para mim. E eu fiquei abismada em perceber que cristãos dos primeiros séculos tivessem uma compreensão assim tão profunda e tão apurada dos problemas espirituais, né? Eu sei que eu até fico constrangida porque ao afirmar isso eu estou confessando a minha tolice, né? Mas é isso mesmo, né? Era essa mesma quem eu era, e ainda sou muito tola, mas talvez agora um pouco menos, né? Conhecendo um pouco mais. Enfim, ouvimos esse curso, ele foi bastante forte para mim na época. E eu comecei a pesquisar alguns vídeos, eu e o Gustavo, meu marido, a pesquisar alguns outros vídeos do Padre Paulo espalhados pelo YouTube. Mas assim, sempre partindo de uma suspeita ruim, né? Pensando mais ou menos o seguinte: bom, ele pode acertar em algumas coisas, mas ele está fundamentalmente errado, né? A escolha dele pela fé católica é uma escolha errada, então vamos assistir esses vídeos para tentar descobrir os erros dele, né? Então começamos a assistir vídeos assim sobre Nossa Senhora, sobre a vida sobre os santos, né? Sobre a veneração aos santos, enfim, todos aqueles problemas que são problemas, são dificuldades que todo protestante encontra com relação à doutrina católica, né? Só que quanto mais nós assistíamos, e falo nós porque realmente nós assistimos juntos, mas esses vídeos impactaram muito mais a mim do que ao Gustavo. Quanto mais nós assistíamos, mais nós percebíamos que aquilo que nós tínhamos aprendido, que nós tínhamos ouvido falar a respeito do catolicismo não correspondia ao que ele é de fato, ao que ele é realmente, né? Como protestante, eu passei muitos anos ouvindo que os católicos são idólatras, né? Que eles perverteram as Sagradas Escrituras, que, enfim, todo aquele problema lá com as indulgências, com Lutero, né? Então, assim, ouvindo tudo o que havia de pior a respeito e acreditando, porque afinal de contas as pessoas que falavam a respeito disso para nós eram pessoas que tinham autoridade, né? A quem nós atribuíamos uma autoridade, um respeito, né? E seguíamos, né? E não questionávamos, não íamos até as fontes e não ouvíamos os católicos muitas vezes pela sua própria boca, mas pela boca de terceiros, né? Então isso começou a me incomodar, né? Apesar de nós termos ido assistir esses vídeos do Padre Paulo com essa suspeita no coração, e mais do que suspeita, com essa arrogância realmente de querer encontrar os furos, de querer encontrar os erros, né? Quanto mais eu procurava, menos objeções me restavam contra a doutrina católica, né? Então nós fomos percebendo que tudo aquilo que nós imaginávamos que era a fé católica não era. Nós nos opunhamos até então contra um espantalho construído com base em informações de terceiros, nunca com informações obtidas nas fontes, né? E então as resistências interiores que eu tinha foram aos poucos caindo, foram aos poucos sendo desfeitas, né? E também é importante que eu mencione aqui algumas outras pessoas do nosso convívio, alguns bons católicos que sempre deram muito bom testemunho. É preciso que nós citemos aqui o Padre Kleber Eduardo, que teve um papel muito importante, tem ainda na nossa vida, né? Eu preciso citar também a Daniela, nós precisamos citar também o José Antônio, marido dela, que eles foram nossos catequistas, né? Essas pessoas, principalmente o Padre Kleber, já faziam parte da nossa vida antes da nossa conversão e também nos intrigavam porque eram católicos, mas não nos tratavam como alvo de evangelismo.
eles não nos tinham assim como pessoas burras ou como pessoas sem instrução ou como pessoas que precisavam ser convertidas. Eles percebiam em nós cristãos sinceros, cristãos verdadeiros e nos respeitavam, né? No entanto, o fato deles nos respeitarem nunca os intimidou para que eles não expusessem a sua compreensão a respeito da sua fé, né? Então era uma amizade muito sadia, é ainda, né? E houveram muitas trocas, né? De esclarecimentos, de perguntas, enfim, respostas. Então, assim, foram 3 pessoas que nos acompanharam nesse momento de transição, né? Em quem nós sentimos confiança, nós sentimos acolhimento, sentimos respeito da parte delas por nós, né? E isso fez muita diferença, né? Muita mesmo. Não nos sentimos pressionados, não nos sentimos constrangidos. Nós fomos caminhando, lembrando deles, né, de que a fé, o modo como eles viviam a fé católica era um modo exemplar. Eles são pessoas exemplares, né? E então, quando nós decidimos buscar por ajuda para obter mais instruções, eles prontamente nos acolheram, nos estenderam a mão e até hoje é assim, né? Então, eu preciso deixar registrados esses nomes, né? Porque eles são muito, muito importantes para nós. Mas voltando agora à história, né? Então, tá bem, já tinha assistido esses vídeos do Padre Paulo, já estava um tanto mexida, né, interiormente, mas não parou por aí, né? Como eu mencionei anteriormente, meu marido já era ordenado pastor, nós ajudávamos numa comunidade já, e então eu fui vivendo essas mudanças de uma maneira muito discreta e silente, inclusive. Como eu como eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família, para mim não era tão difícil assim conceber a ideia de repente uma mudança, de entender as coisas de uma maneira diferente. O Gustavo, no entanto, o investimento emocional dele na vida de fé, na fé protestante, era muito mais profundo, né? Porque ele já é a segunda geração de protestantes da família dele. Então, eu achei por bem prosseguir lendo e orando a respeito, né? Sem importuná-lo enfim, confiando em Deus que Ele fosse fazer a melhor coisa para as nossas vidas e para a nossa família. Então, nessa época, eu comecei a ler Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton. Depois eu li Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn. E algumas coisas do Catecismo. E para mim ali a questão estava resolvida, né? Eu não tinha por que permanecer protestante, né? No entanto, eu não tive pressa e nem foi preciso esperar muito para que as coisas se desenrolassem nas nossas vidas, né? Mas aí aconteceram 2 episódios assim que para mim foram sinais muito claros assim da direção de Deus nisso tudo, né? O primeiro grande sinal veio através do Benjamin, o meu segundo filho, que na época era pouco mais que um bebê, e era a época do conclave, e ele começou a pedir insistentemente para ver o Papa, né? Eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa. E nós até havíamos brincado naquela época uma ou que outra vez, eu e o Gustavo brincando assim, abemos Papa, né? Mas assim, de zoeira, né? Mas ele pedia sério, né? Ele queria realmente ver o Papa. Então, eu lembro que naquela tarde eu liguei o computador e nós acompanhamos todo o conclave, eu e as crianças em casa. O Gustavo estava trabalhando. E fiz aquilo mais para satisfazê-lo, né? Para satisfazer a curiosidade dele do que por algum interesse meu, né? Mas foi muito interessante assim como o nosso filho, de certa forma, foi a boca de Deus, né? Sinalizando para mim
que como mãe entendi aquele sinal divino, né, de olhar para o Papa, né. Tá, esse foi um primeiro sinal. Comentei com o Gustavo, mas sem dar maiores, né, importâncias ao fato. Mas pouquíssimos dias depois, eu não lembro exatamente quantos, a nossa filha Chloe, que é a nossa filha mais velha, que na época nós já a instruíamos memorizando versículos e também utilizando o catecismo. Agora eu não lembro exatamente se era o catecismo de Westminster, enfim, era o catecismo protestante, né? Ela me fez a seguinte pergunta um dia, com toda a sinceridade de uma criança pequena, né? Ela disse assim: mãe, como é que Maria não é nossa mãe? Se ela é mãe de Jesus, Jesus é nosso irmão mais velho e todos nós somos filhos de Deus. Aquilo assim me desarmou por completo, né? Porque se nós nascemos naturalmente, espiritualmente, nós temos mãe, nós temos pai, né? Não temos só um pai, nós temos também uma mãe. E naquele instante eu olhei para ela e eu disse assim: filha, pergunta para o teu pai, né? Quando eu conto isso, muitas pessoas dão risada, como se eu tivesse nesse momento então querendo complicar a vida do Gustavo, querendo usar minha filha como um pretexto para desconcertá-lo, né? E fazê-lo se abrir mais à fé católica, mas não é nada disso. O fato é que na época e ainda hoje, durante todo o tempo, né, quem provê a educação religiosa na nossa família é o Gustavo. Então eu não queria correr o risco de dizer alguma coisa que o desautorizasse, né? E mesmo que fosse a verdade, eu não queria passar sobre a autoridade dele. Então eu disse a ela que perguntasse para ele. E guardei aquilo no meu coração. E eu lembro que naquele dia eu fiz uma oração e disse assim: Deus, se isso tudo que está acontecendo realmente vem de ti, se essa é a tua vontade, tu mesmo vai ter que convencer o meu marido. Porque eu não posso passar por cima dele e eu não posso entrar em atrito com ele por tua causa. Ele já é cristão, né? Eu não tenho dúvidas, nunca tive dúvidas a respeito da sinceridade da conversão do meu marido, né? Então, assim, essa obra é tua, Deus, se tu começou, tu vai ter que prosseguir, né? E entreguei. Não dei indireta nenhuma, não forcei a barra em momento algum. Confiei realmente em Deus, né? E esperei. E não se passou muito tempo, nós começamos a enfrentar algumas dificuldades na comunidade onde nós estávamos. E a situação se tornou insustentável. E num dia nós estávamos conversando, era um sábado, e nós estávamos decidindo então o que nós faríamos no domingo, no dia seguinte, em que lugar nós iríamos assistir o culto, enfim. E o Gustavo sentou diante de mim e disse assim: Flor, nós temos duas opções. Ou nós vamos na igreja presbiteriana X, lá de Porto Alegre, ou nós podemos tentar assistir uma missa. E eu precisei me controlar naquele momento para não ficar feliz demais, né? Mas por dentro eu soltava rojões de alegria, assim. E eu disse: olha, amor, eu não gostaria de ir naquela igreja presbiteriana porque eles tocam bateria lá. E eu mesmo como protestante, assim, depois que eu saí do neopentecostalismo, eu passei a ter cada vez mais resistência com barulho em ambiente de culto. Barulho, assim, de bateria, de guitarra, de violão, né? E eu disse: eu não gostaria disso, porque isso, assim, não conduz realmente a uma interiorização, não conduz a um respeito com Deus, né? Acaba virando uma zoeira e todo mundo pulando e cantando e as crianças agitadas. Eu não queria ir lá, né? Mas além disso eu queria muito ir à missa, né? E então ele disse: não, então vamos à missa.
E aí nós entramos em contato com o José Antônio e com a Dani, né? Contamos a eles que nós gostaríamos de ir à missa, perguntamos qual igreja da nossa região era melhor. E eles, além de nos indicarem a melhor igreja, que era a Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Porto Alegre, também se ofereceram para ir conosco, para que a gente não se sentisse tão perdido, né? E essa nossa primeira missa foi no dia 7 de julho, que é o dia do meu aniversário. Eu estava grávida do Nathaniel. E foi muito, 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 muito especial. Não teve nada de extraordinário nesse dia, não é um dia de festa nem nada. Mas aconteceram duas coisas que mexeram muito comigo. A primeira foi o momento da consagração, né? E saber que lá na hóstia não está apenas um pãozinho, mas que naquele momento aquele pão se converte na carne de Nosso Senhor e aquele vinho se converte no sangue de Nosso Senhor. Aquilo me comoveu muito profundamente e foi muito especial assim saber que Jesus realmente está ali, não como uma ideia, não como uma lembrança, como um memorial simplesmente, não só a pessoa do Espírito Santo, mas Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em carne e sangue, né? Aquilo foi muito especial. E um outro momento também mais ao fim da missa, quando o Padre Márcio, ele nos chamou, né, toda a comunidade para que nós rezássemos uma Ave Maria. E essa era uma oração que eu tinha aprendido na infância, né? Eu venho de um lar assim que teve alguma influência católica, mas como a maioria dos católicos brasileiros viveu um catolicismo assim totalmente sincrético, misturado com outras religiões, um catolicismo que só era lembrado assim em momento de batizado e momento de velório, de enterro, né? Então assim, eu tinha aprendido aquela oração na infância, mas depois eu nunca mais a tinha recitado. E naquele momento eu me senti livre para rezar uma Ave Maria, e eu não sei explicar de uma maneira melhor do que eu vou fazer agora. É o que mais se aproxima daquilo que eu senti naquele momento, mas a impressão que eu tive era que alguma coisa que estava fora do lugar dentro do meu coração tinha então retornado ao seu lugar. Era como se uma engrenagem que estava fora do lugar finalmente tinha entrado no lugar, né? E eu não resisti, eu fui às lágrimas naquele instante e eu acredito que naquele momento alguma coisa, não só emocionalmente falando, né, mas espiritualmente falando também aconteceu dentro de mim. Eu já tinha sido batizada quando criança, né, mas também, como eu disse, né, assim como a esmagadora maioria dos católicos, era um catolicismo assim de nome, de IBGE realmente, né, não era nada realmente comprometido, consciente, né, como é hoje. Então, a partir daquele momento ali, quando nós demos esse passo, então, de conversão, né, ao catolicismo, nós perdemos muitos amigos, inclusive as pessoas da comunidade que nós frequentávamos, infelizmente, porque são pessoas que nunca deixei de amar, nunca deixei de gostar, de querer bem, mas entendo e respeito, né, e muitas pessoas nos chamando de idólatras, dizendo que nós nunca tínhamos nos convertido de verdade, que se nós soubéssemos quem Jesus realmente era, nós jamais teríamos feito isso, né? Mas eu já estive do lado de lá, então eu consigo entender essa mentalidade, eu consigo entender essa postura, né? Porque essas pessoas, assim como eu própria, né, foram educadas na fé, afirmando-se, né, contra uma fantasia, contra um espantalho, né? E eu não estou dizendo que não existam erros, né, no modo como as pessoas vivem a fé hoje em dia, né, na Igreja Católica. É claro que existem, é claro que existe gente que não entende a veneração de santos e realmente idolatra, né, e então realmente está em pecado e realmente precisa de correção, né? Mas erros também existem dentro do protestantismo, né?
quantas vezes os protestantes não escutam, né, a respeito de pessoas sem religião, que na verdade os evangélicos só querem saber de dinheiro, que os pastores são todos ladrões, que são todos mulherengos. Então existem erros. Onde existe gente, existe problema, né? Só que eu só ouvia falar a respeito dos problemas do catolicismo. Eu não imaginava que houvesse realmente um modo cristão de viver a fé católica, né? E mais uma vez isso me constrange, porque esse era o tamanho da minha tolice, né? Mas enfim, aqui estamos, né? E hoje completando o aniversário de casamento, mas não só, foi um super pacote de Deus aquele dia, e no dia anterior foi a ordenação do Padre Kleber, é aquele que eu citei anteriormente, né? Então nós viajamos até Bagé e participamos da missa de ordenação dele, e no dia seguinte então ele celebrou uma missa tridentina em Bagé, a primeira em muitos anos, e depois ainda no final da manhã foi o nosso casamento, mas antes disso foi o batizado das crianças, o batizado do Gustavo, que havia sido batizado com uma fórmula errada, só em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi a nossa primeira comunhão também, e foi por fim o nosso casamento. Então eu estou gravando esse vídeo para agradecer a Deus por tudo isso e aproveitar também para matar, né, a curiosidade e o interesse de muitos que pediam para ouvir o meu lado da história, só tinham tomado conhecimento do testemunho do meu marido, Gustavo, e agora também do meu, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até!